Olá, queridas irmãs, queridos amigos, que alegria continuarmos o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos muito contentes de recebermos de tantos e tantos irmãos e irmãs as manifestações a respeito desta beleza, de quanto estão aprendendo, como nós também aprendemos, cada vez que nós nos paramos, nos permitimos aprofundar em cada um dos capítulos. E depois daquelas maravilhosas lições do ministro Sânzio, do capítulo 7, nós agora vamos dar continuidade ao capítulo 8º. Você deve ter se lembrado lá no começo, quando André Luiz estava vendo os que haviam sido recolhidos de uma caravana que havia chegado da região umbralina, a história do Antônio Olímpio, lembra? Antônio Olímpio, aquele homem que tinha dado um sonífero para os seus irmãos depois da morte do seu pai, e ele levou os irmãos já meio grogues para um passeio no lago, aí virou a canoa, os irmãos morreram afogados, lembra disto? Depois você vê na história que ele fica rico sozinho, guarda todo o dinheiro para ele, os irmãos já não são mais herdeiros. Depois de algum tempo, ele se vê ferido de morte pela morte da sua esposa, também enlouquecida, que se afoga no lago. Lembra dessa história que foi contada rapidamente no começo deste livro? Agora, nós vamos ver justamente a ocorrência que se refere Sânzio no capítulo 7º em relação ao resgate não só do Antônio Olímpio, mas também dos seus dois irmãos que estavam envolvidos nesta trama, porque os dois irmãos passaram a obsedar o filho de Antônio Olímpio. Ele tinha um filho único, Luiz, que está agora preso a determinadas manias, determinados vícios. Mas eu não vou contar não, quem vai contar aqui é o próprio André Luiz. Vamos então, pegue o seu caderno de anotações, sua caneta, seu lápis, seu livro e comece a anotar, porque é muito bonito tudo que nós vamos aprendendo em cada capítulo. Vamos ver o texto então agora, no capítulo 8º, preparando o retorno. Vamos lá? O estudo na mansão era fascinante, mas pedia tempo. No entanto, a oportunidade que ali nos ofereciam era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos a aprovação, a autorização das autoridades a que devíamos consideração, os nossos superiores, e efetuamos proveitosa entrosagem de serviços, permanecendo sediados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e guardar, deixar mais consolidadas as observações, aprender melhor, não é? Foi assim que eu e Hilário nos dispusemos a partilhar, a dividir com Silas o trabalho referente ao processo do Antônio Olímpio, a cuja fase inicial nós havíamos assistido com fervoroso interesse. O que será que vai acontecer? Como será que vão resolver estes problemas? André Luiz e Hilário agora querem aprender, justamente por causa da ação e reação, como que se realiza este processo tão perfeito, tão sublime de construção do amanhã em relação ao ontem através do hoje. Aí ele continua dizendo: 6 dias após a reunião em que ouvimos a palavra do ministro Sânzio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento, veio à mansão, em obediência ao programa que Druso passou a traçar para as tarefas que lhe diziam respeito. A Alzira era a esposa do Antônio Olímpio, lembram? Que o ministro Sânzio fala que ela poderia auxiliar caso ela aceitasse voltar à terra, sacrificar-se, receber os irmãos que foram assassinados. E ela se dispôs. Então, uma vez que ela estava de acordo, o que acontece é que ela
se desincumbe das suas tarefas espirituais, tendo em vista começar o projeto de recuperação destas almas, Antônio Olímpio, seus irmãos, e o amparo ao próprio filho que está na terra agora. Então, 6 dias depois daquele encontro, quando ela já havia se desligado das tarefas a que estava adstrita no plano espiritual, ela foi até a instituição. E, naturalmente, o instrutor Druso, que é o responsável por esta tarefa naquela casa de amor, ele definiu as tarefas que iam precisar ser feitas. Então, continuando no texto, André Luiz fala o seguinte: designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que juntos atenderíamos ao problema, agindo em cooperação. Os 3, então, Silas, André e Hilário, iriam atuar naquele processo para que eles todos pudessem cooperar. A nobre criatura, depois das saudações usuais, nos esclareceu que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível por ajudar ao filho que havia deixado na terra. Luís, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, disse a Alzira: ele sofria tremenda obsessão no próprio lar. Ela então vai começar a contar o que é que ela estava lutando para defender ou proteger o seu próprio filho. Só que o filho, o Luís, ele tinha muita inclinação às mesmas coisas que o Antônio Olímpio. E ela está dizendo, por causa disto, o Luís estava sofrendo uma obsessão terrível na própria casa, sob teimosa vigilância dos tios desencarnados que lhe incentivavam a mesquinhez. Luís guardava larga fortuna sem aplicá-la em coisa nenhuma. Havia-se namorado do ouro com extremada volúpia. Submetia a esposa e 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres, que tudo fazia por defender e multiplicar. Os espíritos dos seus tios, que foram os assassinados no lago, Clarindo e Leonel, não satisfeitos em interferirem na sua mente, em manter a mente sob seu domínio, viciada, não satisfeitos com isso, conduziam para a fazenda, traziam para morar naquele ambiente onde o Luís vivia, usurários. Usurários? Quem são os usurários? São os apegados à matéria, os onzenários, os que gostam de dinheiro, os que ficam contando migalhinhas para guardar, os usurários e os tiranos rurais desencarnados. Ou seja, ele arrebanhava no mundo espiritual espíritos que tinham os mesmos anseios, os mesmos apegos, os mesmos vícios. Não eram só os 2, Leonel e Clarindo, que estavam ali fazendo essa maldade. Eles traziam outros para tornar ainda mais volumosa a quantidade de obsessores. Então, para isso, eles usavam quem? Os usurários, espíritos apegados aos bens materiais, e os tiranos rurais, os donos de terra, os senhores que tomavam conta com um punho de ferro das suas fazendas, que já tinham desencarnado e continuavam fazendo isso, continuavam atazanando os encarnados. Por quê? Porque estes possuíam pensamentos que ainda se enroscavam, se enrodilhavam na riqueza terrestre para fazerem o quê? Para piorar a sovinice do rapaz. Para fazer o rapaz ainda mais mão fechada.
Luiz, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se levantava, se erguia, se erigia em tema constante. Por isso, Luiz perdera todo o contato com a dignidade social, se isolara, não ficava mais em sociedade, não tinha amizades, não tinha convivência com outras pessoas. Havia se tornado inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre cheio para solucionar as dificuldades da vida. Para que estudar? Não precisa, é só ter dinheiro. Se você tem dinheiro, você mesmo sendo analfabeto, você consegue tudo, pagando. Para que estudar? Não, temos que ter o dinheiro. Luiz, continua André falando, havia adquirido o doentio medo de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Não queria correr riscos de gastar mais do que ele já tinha programado. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira, a própria esposa, desconhecia. Da mesma forma que ele mantinha, guardado no lar, enormes bens. De propósito, com a sua deliberada vontade, ele fugia à convivência afetiva. Não queria contatos com a esposa. Relaxara a própria apresentação individual e se encravara em deplorável misantropia. Misantropia é um ódio pela humanidade, uma falta de ser sociável, não quer falar com ninguém, todo mundo é seu inimigo, todo mundo quer roubá-lo. Ele então se havia enclausurado, encastelado nessa deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro que estava consumindo a sua existência. Olha, gente, vem cá um pouquinho. Isso aqui é uma história de um livro, né? Que não é uma história com E, uma história com H. É uma coisa verdadeira que aconteceu. Mas isso não é só de um livro. Isso é assim em grande parte das pessoas. Mesmo que não sejam fazendeiros, mesmo que não sejam milionários. E o que é pior, quanto mais milionários vão ficando, mais assim eles vão se comportando. Quanto mais o indivíduo vai tendo, mais ele luta para não perder. E ao invés de ele ser dono das coisas, as coisas passam a ser donas dele. Homens ou mulheres, não importa. Ah, o Antônio Olímpio, o Luiz Olímpio. Não, eles são apenas, na nossa consideração, os bonecos que representam todos os homens e mulheres que se apegam às coisas do mundo material. Beleza, posição social, cargos, respeito pela sua aparência, pelos seus bens, ostentação. E não precisa ser de coisas muito valiosas. Há pessoas, e aqui as redes sociais cooperam muito com isto, que não podem ter qualquer melhora, que elas, a primeira coisa que fazem é publicar fotografia na rede social. Eu sei que você já viu isto. Mas olha que interessante. Quando você entra nos perfis das pessoas com quem você se relaciona, para ver as fotografias que elas colocam, você já notou que boa parte dessas pessoas coloca fotografias em lugares assim importantes do mundo? Ah, ao pé da Torre Eiffel, em cima de um prédio muito alto em Nova York, ou então junto da Acrópole de Atenas, com a carinha da pessoa. Tudo bem, ela deve ter ido lá, mas por que ela põe isto como imagem pessoal? Aí você vê, você conhece aquela pessoa, você sabe que ela é meio perrapada, mas ela foi para Paris. Ela está no Coliseu em Roma. O que ela está fazendo? Ela está querendo mostrar que ela é importante, que ela é isso, que ela é aquilo. Vou contar um fato para você que aconteceu conosco. Nós temos na nossa instituição a
pintura mediúnica, que está disponível em um site para as pessoas que queiram dar lances em telas da pintura mediúnica. E em uma situação interessante, recentemente, alguém nos escreveu dando um lance em uma tela. Uma tela cujo valor, uma tela que não era muito grande, o valor razoável de R$600. A pessoa escreveu assim: eu estou dando um lance de R$400, porque é o que eu posso oferecer. Tá bom. Quando as pessoas têm dificuldades econômicas, nós consideramos. Então pedi para alguns trabalhadores fazerem para mim uma investigação e eles descobriram que a rede social dessa pessoa está cheia de fotos em Nova York, na Europa. Ele mostrando a si e sua família na Disney. Ele pode ir para a Disney, ele pode ir para Nova York, não é crime nenhum, isso é muito bonito. Ele pode ver a neve em outros países no inverno europeu, mas ele não pode dar R$200, que é o preço da tela numa casa espírita, porque ele não tem condições. É assim. Essas pessoas, elas estão iludidas com as aparências. E elas são esses onzenários, elas são esses usurários, que para Deus acham que estão dando muito, mas para jogar no lixo e se exibirem, nunca é pouco. Tem sempre mais, é sempre gostoso. Pensem nisso. Vamos voltar ao texto então. Ele então estava obcecado pelo ouro que lhe consumia a existência. Depois de ter falado isso, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, deu-nos a conhecer que o afogamento dos cunhados, os dois, Clarindo e Leonel, se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho, o Luiz, mal ensaiava os primeiros passos, e que, depois de 6 anos da morte dos cunhados, ela também havia encontrado a desencarnação naquele mesmo lago terrível. 6 anos de vida em comum, o filho tinha 6 anos ou 7 quando ela morre, e ela, envolvida pela perseguição obcecante, também se afoga no lago. Antônio Olímpio continuou a viver na esfera da carne por quase 15 anos, quase 3 lustros. 3 lustros são 3 quinquênios, que são 5 anos, cada um deles. E, depois disso, por 20 anos, ele estava sofrendo nas trevas. Veja só, ele viveu mais 15 anos cheio do dinheiro e ficou 20 anos na região trevosa, de onde ele acabara de ser retirado. Então, veja só, são 35 com mais 6, mais ou menos 40, 41. Luiz, desta forma, diz ela, alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos da experiência física. Diante da palavra do assistente, que perguntou o que ela queria fazer, como que ela iria tentar o socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. Veja só, o Silas pergunta, você tentou ajudá-lo nesse período todo? São 15 anos em que ele ficou sozinho no mundo físico, mais 20, são 35 anos de equívoco consumado. E você não fez alguma coisa? E ela disse, olha, eu tentei, mas os 2 obsessores, seus irmãos que ele matou, se tornaram seus carcereiros ferozes. E como, até então, não conseguira proteger-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, ela, a Alzira, não lhe permitiam os perseguidores
qualquer aproximação. Ainda assim, mesmo desse modo, em ocasiões fortuitas, episódicas, ela procurava entregar ao filho, à nora e aos 2 netos algum amparo, o que se lhe fazia extremamente difícil, uma vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando, opondo-se às suas boas influências sobre a família. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, Alzira consultou Silas se a mansão poderia permitir a ela uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas que estavam programadas para acontecer. O assistente Silas concordou, consentiu, com o maior carinho, e nós 3 a guiamos até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Aproximando-se do leito, e ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora acusava visível modificação. As lágrimas borbulhavam-lhe irreprimíveis dos olhos. E agora, estes olhos estavam perturbados por imensa dor. Ela então acariciou a cabeça, em que os traços fisionômicos, a meu ver, pouco a pouco iam se reajustando, porque aparentemente ele estava muito alterado pela pressão de tanto tempo de consciência culpada, de perseguição. Então agora que ele estava sob a ajuda da mansão, os traços fisionômicos lentamente iam se recuperando, reajustando. E então ela foi aproximando-se dele, chamando-o pelo nome várias vezes. O doente abriu os olhos, colocando-os sobre nós, sem qualquer expressão de lucidez. Estava alienado, pronunciando monossílabos desconexos. Percebendo então a sua ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido com muito prazer. Então, diante deste fato, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, conchegou o busto, conchegou-lhe a cabeça, não é? O tronco de Antônio Olímpio ao seu colo, como se fosse uma abnegada mãe procurando conservar entre os braços um filhinho doente. E levantando os olhos lacrimosos para o alto, humildemente clamou segundo a sua fé. E aí nós temos a prece que ela eleva. Mãe Santíssima, disse Alzira, anjo tutelar dos náufragos da terra, tem compaixão de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige em vão a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassivo é luz para aqueles que se deixaram cair nas sombras do crime, e amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoaste aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz, e além da paciência com que lhe suportastes os insultos, vieste ainda do céu ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificaram na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, unidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações.
Eu e ele estamos entrelaçados nas teias do nosso delito. Embora estivesse ele sem mim nas águas fatídicas, nas águas trágicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia mortal do afogamento, eu me considero participante das responsabilidades e me identifico ligado ao crime também eu. Meu esposo, Mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem, quando se desvairou na estranha deliberação que nos feriu as consciências. Para os outros, poderá ele ser tido como um impenitente que se apropriou do dinheiro, das riquezas alheias, produzindo a morte aos próprios irmãos. Menos para meu filho e para mim, que dele recebemos os maiores testemunhos de amor. Para nós, ou para outros, ele será réu diante da lei. Mas para nós, porém, é o companheiro, é o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito ao perdão. Mas para nós, é o benfeitor que nos assistiu na terra, com imensa ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida? Se eu usufruí dele os bens e me alimentei do carinho de seu coração, como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao desejo, embora louco, de me garantir superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Faze-nos voltar juntos à carne em que nós delinquimos, para que nós dois possamos expiar os nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e ajuda-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra. E ajuda-nos a aceitar com dignidade a dor que retifica, a dor que salva. Mãe, atende-nos, estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado nos forçava ao êxtase. Enquanto Alzira falava em lágrimas, ela se coroara de safirino brilho, de safirino esplendor, um azul brilhante, a doce claridade que se irradiava do coração, havia inundado todo o aposento. E assim que a sua voz ficou muda, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos, e chegando mais especialmente ao doente, que então emitiu um longo gemido de dor humanizada e consciente. A prece de Alzira conseguiu um êxito que todas as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olímpio abriu de forma sem medida, arregalou as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez daqueles que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo no rosto as lágrimas da esposa que o beijava enternecida, e gritou, tomado de selvagem contentamento:
Alzira! Alzira! Ela apertou de encontro ao peito, com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Porém, atendendo a um sinal de Silas, 2 enfermeiros se aproximaram, restituindo Antônio Olímpio ao sono. Eu tentei dizer algo à sublime mulher, cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas eu não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara irresistível. Procurei observar o rosto de Hilário, mas meu companheiro havia mergulhado a cabeça nas mãos. E olhando o valoroso assistente Silas, notei que ele buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Então eu me consolei. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam, tanto quanto eu, mísero pecador, em luta por sanar minhas deficiências. E olhando a Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída, e explicou de forma prestimosa, dizendo: a oração trouxe-lhe imenso bem, porém não é conveniente o seu despertamento a não ser de forma gradual, gradativa. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que no momento marcado, no momento combinado, nos ausentamos, os 4, devorando o caminho que para nossa companheira representava o caminho de retorno ao seu antigo lar terreno. Ou seja, depois de terem passado algumas horas ainda lá, marcaram o dia, marcaram um momento, e então os 4, Alzira, Silas, André e Hilário, desceram à terra, indo de volta ao lar onde Alzira havia vivido. André continua nos explicando. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de uma névoa rala e fria. De volta aos velhos lugares em que haviam assinalado essa dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelo braço de Silas, falava, identificava aqui e ali esse ou aquele trecho do caminho, das pastagens, que faziam ela se lembrar mais expressivamente das recordações do ontem. De repente, surgiu à nossa frente, em estreita planície, o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar mostrava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bois de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes destruídos e as varandas imundas
falavam sem palavras do desleixo dos moradores e entidades, espíritos estranhos, com as cabeças cobertas, disfarçados, encobertos por largos véus de sombra, transitavam assim, preocupados somente com seus próprios pensamentos. Andavam para lá e para cá nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença umas das outras. Com o visível receio de se fazer ouvida por estes espíritos, a esposa de Antônio Olímpio, a Alzira, nos notificou em surdina, dizendo: estes aí são onzenários, agiotas, indivíduos obcecados por acumular dinheiro que estão desencarnados, que foram trazidos assim, subrepticiamente, até aqui, por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem, a realçarem a usura no espírito do meu filho. Hilário, intrigado, perguntou: mas eles não nos enxergam? E o Silas responde: não nos enxergam. Com certeza nos percebem a chegada. Entretanto, pelo que eu deduzo, eles se encontram demasiadamente presos nas ideias em que se acumpliciam, em que se associam, se mancomunam. Não se preocupam com a nossa presença, desde que não penetremos na faixa mental deles, compartilhando os seus interesses, nos aproximando daquilo que eles estão cuidando. André então pergunta: isso quer dizer que se nós falássemos a eles sobre alguma coisa da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, sem dúvida eles nos dispensariam a melhor atenção? Exatamente, André, confirma Silas. E o Hilário, curioso, pergunta: e por que nós não podemos fazer isto? Silas então lhe diz: não nos seria lícito, Hilário, desperdiçar o tempo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós, muito próximo daqui. Não vamos ficar aqui no terreiro conversando com essas entidades, nós temos que cuidar do Luiz. E ignoramos até agora como vão se desdobrar nossas tarefas. Nós não sabemos o que vamos encontrar. Então, André agora começa a explicar. Entramos na casa e o movimento que acontecia no interior da residência era de pasmar. Desencarnados de horripilante aspecto iam e vinham através dos corredores extensos, conversando aloucados, como se estivessem falando para dentro de si mesmos. Tentei perceber alguma coisa, registrar alguma coisa do que me era dado ouvir, e quando eu fiz isto, o ouro constituía assunto fundamental de todos estes monólogos, que se chocavam uns com os outros, sem nexo. Como se percebesse com mais funda percepção as tramas do ambiente, Silas parou de repente e, nos deixando os três em um ângulo recuado da velha sala, ele se ausentou, recomendando-nos que aguardássemos o seu retorno com cautela. Ele pretendia estudar por antecipado o nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, voltou para buscar-nos. Ele fez o que então? Conduziu a irmã Alzira para o quarto em que Adélia, a esposa do Luiz, a dona da casa, dormia junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo
com os irmãos transformados em verdugos, os cunhados. E ali, no quarto, nós a deixamos sob a guarda de Hilário, que evidentemente, a contragosto, se deixou ficar à distância de nós, atendendo aos imperativos da vigilância. Eu queria ficar com vocês, mas eu vou ter que ficar aqui tomando conta. Agora então, a sós comigo, o assistente esclareceu que para efetuar o socorro com proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir, e que em razão disso, eu, André, deveria me procurar não lhe atrapalhar as atividades na hipótese de me sentir, assim, atormentado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele, Silas, fosse obrigado a assumir. Olha, eu vou fazer umas coisas aqui, mas você não pode ficar espantado, você não pode querer ficar aqui. Por que eu falei isso? Por que eu estou agindo desse jeito? Você tem que ficar na tua, para não atrapalhar. Em outras palavras, né? Mais assim, pobrezinhas, do que o Silas disse a ele. Aí André diz assim, eu compreendi o que Silas queria dizer e me dispus a observar, aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente me segredou ao ouvido. Esse aí é o Luiz, que está desligado do corpo pelo sono e que vem afagar o dinheiro que está nutrindo suas paixões. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas destacavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Olhou de relance apressadamente à sua volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver. E tão logo após um minuto de observação nossa, como se estivesse ele vigiado por Cérberos invisíveis, o Cérberos, aquele cachorro monstruoso de 3 cabeças da mitologia grega, que guardava o inferno, como se ele estivesse ali vigiado, 2 homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e dirigiram-se desabridamente para nós. E um deles perguntou, quem são? Quem são vocês? E a resposta vai ficar para o próximo capítulo, para o próximo programa. Quem são? Quem são vocês? Você, leitor, o que está fazendo aqui? Por que vai ficar olhando? Você vai ter que esperar semana que vem ou vai ter que procurar a resposta logo a seguir. Vai lendo, vai lendo. Na semana que vem nós vamos ver a segunda parte desse emocionante capítulo, que eu espero que faça a gente pensar sobre essas belezas da existência e como o amor vai tecendo seu véu branco e luminoso sobre os tecidos velhos, sujos e desgastados, para a recuperação de todos. Espero você no próximo Espírito da Letra. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas suas preces, suas palavras generosas. Compartilhe com seus amigos e nós estamos aqui para semana que vem terminarmos o capítulo 8º. Um grande abraço e muita paz.